A graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Feliz, levante uma das suas mãos para o alto e disse: toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Bendito seja Deus. Eu glorifico a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Alain, sua esposa, e todos os obreiros aqui, os grandes pastores regional. Meu esposo mandou um abraço para esses companheiros, amigos, os nossos missionários que aqui estão. Glorifico a Deus por esta igreja, uma igreja missionária que se levantou entendendo o propósito e dizendo: eis-me aqui, né, meu filho? Deus selou algo e nos despertou nesta manhã, né? E nós glorificamos a Deus. Glorifico a Deus pela vida da Gleice, é uma jovem missionária que tem atravessado vários desertos, mas não solta minha mão. Deus continue abençoando. Eu sei que o Senhor está preparando algo para ela continuar nessa caminhada. Paulo, um grande missionário que a gente tem ali no Bom Jardim, um jovem missionário, né? Meu esposo sempre fala assim: vocês perturbam Paulo demais, porque Paulo busca, Paulo leva, Paulo faz isso, Paulo entra, Paulo vai, e o Paulo sempre disponível à obra de Deus. Glória a Jesus. Tem dia que eu falo assim com as minhas outras companheiras: estou com vergonha de ligar para o Paulo, e tem uma lá que é mais animada, né? Eu ligo para ele agora. Um jovem disponível à obra missionária. Glória a Jesus. Isaac, um missionário, né? Eu me identifico muito com Isaac, porque quando eu olho para Isaac assim, ele é a ovelha do pastor que vai ministrar aqui hoje à noite, né, pastor Rona Ramos? Está sendo ovelha dele agora, mas bem antes ele já era meu, né? Quando passei por lá. E o Isaac, desde sempre, sozinho, ele segue avante, fazendo a obra do Senhor. Em todos os lugares a gente olha, lá está o Isaac, sozinho em casa, mas não olha para a dificuldade, e está aqui adorando o nome do Senhor. Verônica, sempre é bom te ouvir, filho, ministrando debaixo da graça de Deus estes louvores. Deus continue te guardando. Já estava com saudade quando eu vi você aqui, eu disse: não, isso é a Verônica. Deus continue abençoando, querida. Enfim, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Sei que você já está com ela aberta, foi lido várias vezes, ouvimos aqui testemunhos impactantes, né? E isso é bom e nos faz caminhar. Abra comigo então a sua Bíblia no tema da nossa festividade, que está escrito em Mateus 9, do versículo 38. Nós vamos ler a palavra de Deus. Minha região ali também está em festividade, né? Nosso círculo de oração, sexta, sábado, domingo. E hoje eu fiquei de pé desde mais cedo, das 4h40 da manhã, adiantei até janta para mim estar aqui. Tem gente aí preocupada com o almoço, eu já adiantei minha janta, tá? Para mim estar aqui neste momento com os irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus. Palavra poderosa que o Senhor nos deu aqui nesta manhã. E ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer: eis-me aqui? Teve gente que não teve coragem. Eu sei que é difícil, é complicado. Tudo que se trata de missão é com muita dificuldade. Mas cadê os guerreiros disponíveis? Que não vai olhar para as dificuldades, mas vai estar disponível e vai ficar comigo até mais um pouquinho aqui e vai dizer:
eis-me aqui. Eita glória, melhorou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Acende adorando o nome do Senhor. Dá uma olhada para esta irmã, para este irmão que está do seu lado. Quem sabe ele já está cansado, né, gente? Porque desde as 8 da manhã. Isso aqui é para crente cheio do Espírito Santo. É pessoas que têm um coração que arde por missão. Quem não tem, não vem não. Consegue não, tá? É uma vontade de ir embora, uma inquietação. Mas já que a gente está aqui, diga para quem está do seu lado: estamos guardados. Diga, estamos guardados. A mão do Senhor nos sustenta. Oh glória, você não está sozinho. Tem uma mão que te protege, te sustenta. Nós estamos guardados, porque diz a Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar, porque Deus está guardando. Glória. Quando olho para esta palavra, para o tema, para o congresso, para tudo que estamos vivendo aqui nesta manhã, nos dias que passaram, que finda ainda hoje à noite, o meu coração arde, gente. Sou apaixonada por este trabalho chamado missão. E nasci, né, em um berço evangélico. Meus pais eram crentes, mas aos meus 6 anos de idade para 7 anos, os meus pais desviaram dos caminhos do Senhor e uma ordem, um decreto foi colocado dentro da minha casa: a partir de hoje não tem crente dentro desta casa. Mas meu coração sempre ardendo pela obra do Senhor, eu dizia comigo mesmo: eu sou crente sim, sou serva de Deus. Morávamos em uma avenida ali em Corgue Eleutério, em Belo Oriente, lá naquela avenida. E agora, quando dava o horário do culto, eu pegava aquele asfalto escuro, fugindo, né? Uma criança, não era longe, era perto. Eu pegava aquele percurso ali escuro, saía correndo, ia para a casa do Senhor. Quem está fugindo não leva muita coisa, não. Chegava, eu tinha um cabelo longo, mas aí chegava, não tinha tempo de pentear, chegava com aquele negócio mais saranhado que está aqui hoje, às vezes descalço, sem tomar banho, porque menino na roça brinca até da tarde, né? Quando à noite ainda costuma algum deles dormir sem tomar banho. Aí eu ia, chegava lá, as irmãs olhavam, uma olhava para a outra, sorria e dizia: Deus tem algo com essa menina. Às vezes eu chegava em casa, a porta já estava fechada, porque a ordem é: ninguém é crente, mas eu fugia, então a porta está trancada. Uma fazenda, é escuro, gente, mas debaixo daquelas fazendas antigas, né, eles colocavam aqueles trator para trabalhar. Eu entrava dentro daquele trator, tinha uns cachorros grandes, e agora o pessoal falava: essa fazenda é assombrada, mas para aqueles que são guardados, é protegido e não tem medo de nada, enfrenta qualquer situação por amor a Cristo Jesus. Aos meus 7 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo, em uma manhã na escola bíblica dominical. Não tinha muita gente não, era um número bem reduzido. Eu cheguei atrasado, como sempre, né? E agora, porque não tinha um relógio, não sabia do horário, mais ou menos eu olhava e entendia: os irmãos já estavam na igreja, eu saía fugindo. E agora eu cheguei, ajoelhei no segundo banco daquela congregação em Corgue Eleutério, e quando eu ajoelhei eu não vi mais nada. No dia do meu aniversário, 7 anos de idade, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Agora eu cheio do Espírito de Deus, e agora uma alegria. Eu não vi escola bíblica, não vi mais nada. Quando eu entendi, eu estava em casa, tinha ganhado uma Bíblia do meu pastor com 2 pombinhas, bem alegres. As minhas irmãs lá da igreja, as 2 dirigentes do círculo de oração, me levaram até em casa. E agora eu chego ali, alegria muita. Eu continuo falando em línguas estranhas, mas tem ali, na época, nenhuma pessoa na casa dos meus pais, nem eu era aceito, né? E agora aquele vizinho não era servo e ainda gostava, como se diz, do lado da macumba. E quando ele olha, e agora eu muito alegre, ele disse para os meus pais: vão continuar aceitando isso dentro da sua casa? E eu chorava e falava em mistério. Aí a minha mãe disse assim: isso aí a gente já desistiu. Agora ela é desses
descrente mesmo, a gente perdeu o controle dessa menina. Uma menina de 7 anos. Ele levantou e disse assim: se vocês não têm controle, eu vou ajeitar ela. E quando ele armou a mão para me bater, eu lembro, ele cai demoniado no chão. Deve ser essas horas, ele cai babando no chão. E agora todo mundo fica assustado, aquele movimento de cachorro, aquela bagunça toda, e todo mundo se entendeu. O homem era forte, era pesado, e agora lutando ali com todo mundo. Eu me lembro que eu fui por perto da cabeça dele, estendi as mãos e disse: eu te repreendo, na autoridade do nome de Jesus. Aquele homem levou um susto, levantou e está dizendo para os que ali estavam, para os meus pais, ele está dizendo: vocês viram que raio forte foi esse? Eles disseram: não. Que raio é esse? Não está arrumando para chover, não tem nada. Ele disse: quando eu levantei para bater nela, veio um raio tão forte, eu caí. Eu vou falar para vocês uma coisa: se precisar, tira ela daqui, mas não toca mais nessa menina. Guardada e sustentada por Deus, eu continuo, mas tive que deixar a casa dos meus pais muito cedo, mas não abandonei a Jesus Cristo. Aos meus 7 anos já, como se diz os meninos, né? Ajuntei ali a minha sacola, morava com um, morava com o outro, mas sempre servindo a Deus. Uma alegria, um fogo ardendo no meu coração, e o meu desejo é: quero ser alguém que ganha almas para o reino de Deus. Não perdi uma manhã missionária, né? Nosso tempo mais antigo era muitas manhãs missionárias, e toda manhã missionária estava eu ali, com condições ou sem condições, chorando, dizendo: Senhor, eu quero ganhar almas para o reino do Senhor. Glória! Aos meus 12 anos, eu tinha ido para a casa dos meus pais, e agora ali enfrentando uma situação, um bairro onde ninguém gostava de crente, eles já tinham mudado de localidade. E quando eu cheguei ali, a vizinha era macumbeira, ela olhou e ela disse para uma das minhas tias: eu vou dar um jeito, mas essa menina não pode ficar aqui, porque desde ontem a gente não consegue fazer nada por aqui. Aí agora ela prepara um alimento e ela me dá, e uma dor no estômago é muito forte, e agora eu não estou suportando mais. Mas de repente eu vi os irmãos passando para uma congregação que hoje o Isaac congrega lá, São Sebastião de Braúna, né? Naquele tempo Isaac não era nascido, gente, eu estava com 12 anos de idade, mas eu vou para aquele tempo. Quando eu chego ali, eu vi os irmãos passando, eu disse: é hora de culto, eu vou para a igreja. E agora eu fui. Quando eu chego na portaria, lá tem 2 porteiros cheios do Espírito Santo. Quando eles olham para mim, alguém olha e pergunta: você está bem, minha filha? Eu disse: estou bem, mas aí tem um cheio do Espírito Santo, e ele olha e disse: ela não está bem. E agora eles começam a orar por mim, e agora eu vomito aquela obra de macumbaria, aquilo cai por terra, eu fico liberta pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. No outro dia, passa os dias, tem uma festividade, e agora em uma localidade lá perto, e eu vou. E quando eu chego lá, sempre que eu chegava, era uma festividade na praça, mas sempre que eu chegava logo, né, na época era o pastor Antônio Santana, ele dizia: vamos ouvir a missionária Luciene. Já me chamavam de missionária. E agora eu começo a cantar: eu quisera, eu canto missionário, eu quisera, Senhor, a proclamar, dizer o que? Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Continue firme, irmã. Mas quem olhava para mim dizia assim: nunca vai. Se olhasse para a minha família, para a minha parentela, para a minha situação, gente, que condições eu tinha de fazer alguma coisa. Mas eu estou ali cantando. Quando eu termino, o preletor da noite, ele pega a minha mão e ele está dizendo: menina,
tem uma cadeira ministerial te esperando. Aos que estavam ali comigo, as meninas na época sorriam. E quando eu desci, alguém disse para mim sim, ele enganou, ele pensou que você, que era filha do pastor. Eu olhei assim para ela disse assim, esta profecia era para mim. Meu coração estava queimando e no meu coração eu continuei cantando, somente tu conhece os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudará, porque eu sei que em ti vivo, tu nele podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Sabe por quê? Não depende da sua família, não depende da sua parentela, a que povo você pertence, o que você tem, o que interessa é o que Deus escreveu ao seu respeito. Deus está confirmando o coração de pessoas assim dizendo, antes desse relacionamento, antes que tu existisse, antes amado, já havia escrito a tua história, te chamei pelo nome e não depende das suas forças. Não depende das suas forças. O importante é que a força de Deus está com você. Aleluia! Tem uma cadeira ministerial te esperando. E agora eu pego esta palavra e eu continuo firme na presença do Senhor. Aos meus 12 anos já fazia parte do círculo de oração, cantava na orquestra e já era dirigente de crianças e era regente de adolescentes ali em Belo Oriente. E agora pastor Raimundo Gilson, que é o nosso primeiro vice-presidente aqui no campo de Patinga, era o meu pastor. E com muito carinho e dedicação eu me instruía junto com a irmã Rosária e a irmã Maria Julieta, me instruindo nos caminhos do Senhor. A irmã Rosária sempre olhava e dizia, minha filha, não olhe para as suas dificuldades. O importante é que Deus escreveu uma história. Aleluia! Aleluia! Aos meus 17 anos, o Senhor preparou meu casamento e agora era um jovem muito tímido da igreja, mas o Senhor havia chamado, escolhido e agora eu havia aceitado a Cristo e era apaixonado com a palavra do Senhor. E o que me chamava a atenção é que aquele jovem passava noites na igreja em oração, pedindo ao Senhor que desse a ele os dons espirituais. Então ali aquilo me chamava muito a atenção. E quando de repente a gente assustou, já estava namorando, e agora com 7 meses a gente casa. E agora nós casamos no sábado, no domingo pela manhã. O nosso pastor presidente estava lá na janela batendo. O Recreio, eu preciso de vocês agora na manhã de avivamento. Tinha festa na igreja. E agora nós fomos para a manhã de avivamento, apresentado ao campo, 2 horas da tarde, fomos para o batismo, eita glória, e somos apresentados, né? Todo o campo estava presente, à noite recebemos a consagração, e na segunda-feira pegamos posse da primeira congregação, uma igreja que não tinha igreja, a gente dirigia os cultos debaixo dos postes de luz, né? E uma história terrível, onde a gente todos os dias era recebido com pedradas, os irmãos apanhavam, os poucos que ele tinha, mas o Senhor foi salvando almas, o Senhor foi salvando almas. Aí eu tinha um fazendeiro muito nervoso, ele preparou algo para os irmãos, né? Os cultos era sempre ali num lugar onde tinha uma engenhoca. E agora ele prepara 2 pessoas para bater naqueles irmãos. Naquele dia eu não estava, gente. Eu estava grávida e estava fazendo um tratamento aqui em Fabriciano. Então eu não estava lá. Mas eles foram, deram um couro nos nossos irmãos com aqueles bagaços de cana. E enquanto mais batia, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Batizou 1, batizou 2, batizou 3. E até hoje essa história é contada. Ninguém morreu. E os irmãos até falam, nem sentimos que estava doendo. Quanto mais batia, mais o fogo pegava. Oh, glória a Jesus. O tempo vai passando, a gente consegue sair lá daquele alto, lá
vem cá para Cachoeira Alegre, e agora a gente consegue, né, no terreno de um irmão lá, fazer uma igrejinha de madeirítico. Mas bendito de um bicho, sei lá o que é, se é cupim, o que é, tomou conta rapidinho daquela igreja que a gente tinha, e agora ela balançava para cair, e agora era fácil, né? O meu esposo começava o culto, e agora já era pouca gente, ele começava ali com a sua violinha, e o povo balançando a igreja para cair, vai cair, é aquela tribulação o tempo todo, era pedra o tempo todo, muita luta, né? Já vi meu esposo sendo atacado, chutava as caixas de som e fazia acabar com o culto, muita perseguição, mas contudo nós perseveramos, ficamos ali, o Senhor salvou muitas almas. Hoje lá tem uma congregação linda, maravilhosa, em um bairro chamado Cachoeira Alegre. Sabe, conhece, Gleice? Muita gente aqui conhece, e uma igreja poderosa está plantada naquele lugar. Glória a Jesus. Prosseguimos a nossa caminhada, e agora venho morar ali na cidade do NAC. Quando chego ali, dentro de pouco tempo eu já estava grávida da minha segunda filha, da Laurine, e agora ela nasce com um problema sério no coração, e agora a gente fica ali por um tempo para se tratar, né, daquela enfermidade antes de ser enviado para Conceição de Benjaúba. Mas quando a gente está ali naquele lugar, de repente nós estávamos em um dia com Deus, e agora, gente, aquele dia com Deus era 24 horas de oração. Cada período entrava uma equipe, saía outra orando. Eu sempre gostei de passar o dia e um pouco da noite enquanto eu aguento ali de joelho. E agora eu estava ali com as irmãs, e quando de repente, 3 horas da tarde, alguém me chama, minha filha está numa situação terrível. Eu saio correndo com ela para o hospital. Quando eu chego no Massucunha, os irmãos continuaram em oração, mas quando eu chego no Massucunha, eles fazendo ali o procedimento, tiram o líquido da espinha, e agora a minha filha, além daquela enfermidade terrível de coração, ela está com um tipo de meningite mais terrível daquela época. E agora eu estou falando aqui de 25 anos atrás, e os recursos eram bem menor. E agora, quando eu olho aquela situação, o médico chama e disse: não tem possibilidade de vir. Pastor Gomes Almeida estava comigo, e agora ele volta para dar notícia do esposo e chamar para ir às pressas aos hospitais, ali ao hospital, para me ajudar. Eu passo a noite clamando ao Senhor, e agora de repente o médico olha e diz: está morta, não tem mais o que fazer. Quando ele disse essa palavra, eu disse: doutor, você não sabe o que eu passei, mas eu permaneci honrando o nome de Jesus. Eu sei que meu Deus ressuscita mortos, e se Ele tem obra conosco, Ele vai fazer alguma coisa. As enfermeiras juntaram e disseram: se o seu Deus tivesse de fazer, teria de ter feito antes. Agora não adianta mais. As lágrimas desceram nos meus olhos. Eu disse a ela: você não conhece o meu Deus. 5h40 da manhã, o Senhor me dá uma visão. E quando ali na sala, naquela sala de isolamento, eu olho, a minha filha está ali, né, numa pedra fria, com as mãozinhas, bracinhos para cima, e o médico diz: está morta. E eu gritei e disse: Deus, o Senhor lembra de mim, daquela criança rejeitada pelos pais, pela família, mas nunca neguei o Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para mostrar a tua glória aqui neste lugar. 5h40 da manhã, Deus me dá uma visão, e agora eu tomada ali pelo solo, eu vi uma nuvem negra muito forte na minha frente, ela tirava fogo em mim, e pela terceira vez, eu vou resumir aqui, eu dizia: Jesus, me cobre com teu sangue. De repente, uma voz bradou do céu, e esta voz muito forte dizendo: minha serva, para provar que eu sou teu Deus, e para confirmar o ministério que eu tenho contigo, veja o que eu faço na vida da tua filha e na tua casa agora. E quando eu volto, lá está o médico com a minha filha nas mãos, a sala cheia de enfermeira, e elas levantavam a criança e diziam: está aqui um Jesus ressuscitado.
sendo descartada. Tire novamente o líquido da espinha. Não tem meningite. Vai embora. Oh, aleluia. Glória a Jesus. A minha filha está curada. O meu esposo chega, o médico olha e diz: vai em paz com o teu milagre. Não precisa de nenhum tipo de remédio. E os que tiveram contato não precisam de nenhum tipo de medicamento. A sua filha está curada. Glória. Eu vou para casa e agora somos enviados a Conceição de Beijaúba. Agora nós fomos para lá. Nessa época a gente ia, o comentário era para Bolívia, mas segundo tudo que aconteceu, a gente vai para a Conceição Beijaúba. Quando a gente chega neste lugar, eu e meu esposo e as minhas duas filhas, na época eu estava com 19 anos, meu esposo com 22 anos, 21 anos. E agora a gente chega ali, duas crianças, mas dois bebês. Eu já tinha a Laura e a Laura, a do milagre. Quando a gente chega ali, o pessoal começa a fazer o sinal da cruz. O padre lança a ordem: não vende leite, tem duas crianças, eles precisam voltar para trás. Não vende leite para eles. E agora a gente lá, ou comprava leite na mão dos fazendeiros, ou então ia morrer de fome, Porém, temos que ter convicção da nossa chamada e acreditar que somos guardados e que o Senhor está conosco. Glória a Jesus. Nós chegamos ali, tinha uma irmã que tinha duas vacas e ela dividia o leite com os irmãozinhos daquela congregação. E agora chegam mais duas crianças. Então era uma garrafinha de 600 ml a cada 3 dias para cada família. E agora chegou eu para dividir. Só que eu entrei em um propósito com Deus. Eu tinha uma filha de 1 ano e 4 meses e a outra de 3 meses de idade. Eu entrei em um propósito com Deus. E o Senhor tirou o leite da Laura. A Laura não suportava ver leite. Até hoje, não suporta leite. O Senhor fez aquela menina tomar nojo de leite. E eu fui pelejando com a Laura. E de repente o Senhor me deu uma estratégia. Dá suco de limão. Limão tinha muito pelos pastos afora. E a gente pegava limão e dava suco. Uma dificuldade muito grande naquela época. Hoje não, hoje lá está tranquilo. Mas na época era muito difícil. E o Senhor foi nos dando. De repente, tivemos de tratar de uma situação e houve uma revolta. E agora eles disseram: vamos matar este pastor e acabar com esta família. O Senhor estava salvando vidas. Eu lembro que aí de repente eu estava arrumando minhas duas crianças para irmos para a igrejinha. A gente morava numa casinha nos fundos. De repente eu vi os bambus das cercas saindo e aquele monte de gente entrando para dentro da minha casa. Num lugar onde a gente não tinha contato, celular, gente, isso já nem existia mesmo, Tinha um posto telefônico lá que, tipo assim, falava nele quem o povo queria que falasse, A gente quase não tinha oportunidade de usar esse posto telefônico. E então, agora eu vi aquela turma entrando para dentro da minha casa. Esse lugar até hoje é muito frio. E era um lugar muito frio. Eu tinha saído de um lugar quente, do nada. Valadares ali é tudo muito quente. Eu entro no lugar onde dá gelo. E agora eu estou ali preparando as minhas meninas para a gente ir para o ciclo de oração. De repente eles entram e a gente é arrancado de dentro de casa. Neste dia eles estavam procurando meu esposo para matar. O meu esposo tinha pegado a bicicletinha dele e pegado um adolescente de 12 anos como companhia. E estava mais de 17 quilômetros de casa para mata dentro para dar ceia 4 membros de uma igreja. E agora eles me tiram da porta para fora. Eu estava naquele lugar, conheci alguns irmãos, mas tipo assim, eu não tinha contato. E eles não deram oportunidade de pegar uma blusa. Minhas filhas estavam só de fraldinha, a mamadeira estava pronta, mas eles não deixaram eu pegar. E agora começaram a quebrar dentro da minha casa e me colocam de porta para fora. Eu saio, coloco meu cabelo sobre minhas duas filhas, a gente assenta lá, num lugarzinho onde o povo reunia lá para bater papo. E agora a gente assenta e o povo está em volta comemorando, porque 2 motos com 4 pessoas tinha ido atrás
meu esposo para matá-lo. Porém, eu estava ali lembrando de Pedro e dizendo: Senhor, o Senhor é conosco, e eu sei quem é que nos enviou para este lugar. Nenhum mal nos sucederá. Eu estou convicta, praga nenhuma vai chegar na minha casa, e nós estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente. Em meu coração, eu não podia falar, mas eu dizia: estamos guardados, estamos guardados, estamos guardados, e Satanás não toca. As lágrimas corriam, as meninas choraram de frio e fome até dormir. E agora está dando meia-noite, nem meu esposo chega e nem eles liberam a gente para voltar para casa. E agora aquelas meninas dormiram um sono tranquilo. O Senhor é poderoso, Ele nos faz descansar. Quando Ele dá ordem, Ele nos manda descansar, e Ele cuida dos detalhes. Glória a Jesus. Duas crianças que não entendiam, já estavam com fome, e agora dormem tranquilo nos meus braços. Não tem nada para aliviar o sofrimento, não tem roupa, não tem mamadeira, mas tinha a presença do Altíssimo, a presença que sustenta e aquece o nosso coração. Tinha uma mulher o tempo todo, ela dizia: como que estas crianças estão aumentando? Uma que era da comer dizia: estas pragas têm que morrer. Aleluia. Porém o que ela não sabia, que aqueles que Deus envia, Ele sustenta e guarda. A palavra de Deus é poderosa, e em momento nenhum nós estamos sozinhos. Está lá atrás. Porém, gente, meu esposo foi, deu ceia, voltou, e o horário de chegar em casa era meia-noite, meia-noite e meia mesmo. Porém, quando ele está vindo, diz ele que via o tempo todo passando moto por ele, lá no meio daquele escarpão. Passava moto, vai e vem, vai e vem. E ele dizia ao menino que estava com ele: mas que movimento é este? Essa estrada não passa ninguém. Eles passavam para lá e para cá, de moto, meu esposo de bicicleta, mas não viam. Não viam. Porque o Senhor é Deus que guarda. Eu amo a palavra do salmista Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não me temerei, porque tu estás comigo. Ele nos sustenta, nos ajuda. Quem não é para ver, não vê. Quem não é para encontrar, vai tropeçar, mas não vai te encontrar, porque o Senhor dá ordem a nosso respeito. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu tenho, e Ele livra e guarda de todo perigo. Então, irmã, descansa, porque aquilo que você está preocupado em cuidar, Deus está cuidando para você. Eu vou liberar a palavra de novo, fica tranquila, porque Deus já deu ordem ao seu respeito. Glória! Passava e encontrava. Deu meia-noite e pouco, uma irmã aflita comigo na rua com as crianças. E agora ela manda uma outra vizinha que era gente boa, não era crente, mas era gente boa. Essa vizinha chegou e disse para mim: me acompanha. Eu olhei para ela e meu coração disse: não vou acompanhar, nem conheço ela. Ela olhou de novo e disse: menina, me acompanha. Aí eu disse assim: já que eu estou aqui, eu vou acompanhar. Eu sei que o Senhor está comigo. E eu andava a cada passo, eu dizia: eu sei que o Senhor está comigo, nenhum mal temerei. Posso estar no vale da sombra da morte, mas o Senhor não me trouxe aqui para passar vergonha. Eu sei que eu não serei confundida e nem envergonhada. E eu dizia: porque tu és o meu pastor e nada me faltará. Me permitiu desafios, me permitiu perturbação, me permitiu esses confrontos, mas o Senhor está conosco. E agora, quando eu acompanho ela, vou andando, e agora as palavras eram duras de que as pessoas lançavam. Está levando para sua casa essa, lançavam todo tipo de palavras sobre a minha vida. Eu estou andando, mal nenhum temerei. E eles falam: eu estou mais
convicta, nenhum mal temerei, o Senhor está comigo. Sabe o que um missionário precisa? É ter convicção e certeza que Deus está com ele. Quando a gente tem convicção, não importa onde estamos, o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. Aleluia. Agora eu chego, estou na casa da irmã Lourdes, passa um tempo, o meu esposo chega lá na casa da irmã Lourdes, o marido dela vai encontra com eles em um lugar e vem e diz: pastor, o senhor está vivo? Ele disse: ué, estou aqui. Não encontrou ninguém pela estrada? Não, tem um movimento de moto, não sei o que está acontecendo. Eles estão procurando o Senhor para matar. Faz o seguinte, vamos embora, apressa os passos, vamos mais rápido, e o Senhor vai para minha casa. E agora, quando ele chega na casa da irmã Lourdes, a gente faz igual, quando fizeram com Pedro. Rod, eu olhei, não acreditei, é você, Ué? Está vivo mesmo? Aí ele olhou e disse: estou vivo, estou bem, não encontrei ninguém. Nós ficamos na casa dessa irmã uns 3 dias ainda. Ao findar os 3 dias, meu esposo levantou e disse: aconteça o que acontecer, nós precisamos de enfrentar, é para isso que fomos enviados. E agora a gente volta para a nossa casa. E quando a gente entra, as coisas tudo, diferente. Mas a gente chega e agora abre a janela. Eu disse: não, ele não dá para abrir a janela. Ele disse: abre as janelas. Eu abri as janelas, abri a porta, dizendo: estamos aqui. E agora a vizinha olha e disse: fecha a porta, eles vão matar vocês. Eu disse: não, estamos dispostos a enfrentar qualquer desafio. Ela disse: fecha a porta. Eu disse: não, eu dei minha vida por preciosa e eu não vou temer. Eu vou ficar aqui. Hoje tem culto e nós vamos adorar o nome do Senhor. E agora começa o culto. Alguém vem e coloca um som mais alto do que o nosso, claro, o som nós não tínhamos. E uma potência grande, ali naquela praça, para atrapalhar, e aquele negócio todo. E o meu esposo disse aos irmãos: vamos levantar a Deus uma oração. E nós começamos a orar. O som calou. Toda a potência daquele som foi queimada. E agora eles começam: é praga de crente, é praga de crente, é praga de crente. E agora chega o dia, e nós estamos ali, continuamos a obra do Senhor. E as pessoas falavam, brigavam, xingavam, mas não tocaram em nós. E agora nós continuamos ali a obra do Senhor. Quando de repente um dia, um trabalho de libertação, Rodinei, ali de Fabriciano, estava ministrando. Aí de repente chegou o chefe da quadrilha. E ele entra, e quando ele entrou, ele começou a lançar palavras. E quando ele começa a lançar palavras contra a igreja do Senhor e contra nós, agora a esposa dele vai entrando com as 2 filhas. E quando elas estão entrando e ele lá, nem falando, elas caem demoniadas. E quando elas caem demoniadas, esse homem fica louco. E quando ele fica louco, ele era um homem forte e alto. E eu hoje estou forte, gente. Mas nessa época, pensa, em 46, 47 quilos. Eu chego na frente dele e diz: se o Senhor não calar a tua boca, vai cair demoniado também. Ele olhou assim, e quando ele ficou parado olhando, meu esposo, mas Rodinei e os irmãos vai ali, olha, expulsa aquele demônio. Ele fica sem graça, olha para o meu esposo e diz: compre aquele som, para o Senhor ter uma potência maior, porque esse povo precisa escutar e saber o que está acontecendo nessa igreja. Esse homem sai da ordem, ninguém toca mais nos crentes. Aquela mulher estava com uma enfermidade terrível, ela é curada de câncer. Aquela menina é liberta, uma menina processa, que não dava paz na comunidade, está liberta, é serva de Deus até hoje. Aleluia! E assim a obra de Deus explodiu. O Senhor salvou muitas almas e nós saímos dali para outros lugares. E agora a gente vai andando e em todo tempo muito desafio, muito desafio, muito desafio.
mas de uma coisa eu sei: se eu for continuar aqui contando, gente, quantos desafios, mas quantas vitórias, a gente continua a noite toda, o dia inteiro e ainda pela noite também. Oh, vitória! E o Senhor me dá 4 filhos, e agora todos os 4 filhos, Deus marca eles. E agora em lugares tão difíceis, né? Eu lembro que a gente estava em um lugar não muito longe daqui, ali em Cocais dos Arruda, já estava mais próximo. E agora o Senhor me concede o meu último filho, Nicolas, e ele nasce com uma doença chamada falciforme. E agora num lugar sem condições de nada financeira, a gente não tinha nada, o médico dá um diagnóstico e diz: tem que iniciar um tratamento rápido em Belo Horizonte. E é muito urgente, porque o que esta criança está sentindo é um tipo de câncer meia-lua e precisa de um tratamento, porque senão vocês perdem ele rápido. E a gente ali lutando para ganhar almas, lutando, um desafio terrível. Satanás pegava as árvores enquanto a gente estava dirigindo o culto e torcia aquelas árvores. E muita ação diabólica ali naquele lugar. A gente não tinha paz. O tempo todo tinha que estar em oração, consagração, porque era desafio, frente a frente, uma batalha espiritual. E agora eu grávida e o meu filho desenganado dos médicos, quase com um diagnóstico de uma doença falciforme. E este menino chorava o tempo todo. Porém, a dirigente do círculo de oração, ela pega aquele diagnóstico e convoca as 4 irmãs que ela tinha, dizendo: a partir de hoje nós vamos orar e o Senhor vai curar esse menino. Ninguém vai entrar em tratamento, porque ninguém tem condições para isso não, mas os céus estão abertos aqui neste lugar. Aleluia! E elas começaram todos os dias 2 horas da tarde orando pelo meu filho. Gente, mas passou 6 meses e o menino nada de melhorar. E agora a gente é mudado para uma localidade mais longe, mais difícil ainda. Eu pego meu filho e a gente é transferido e nós vamos lá para este lugar, em Dores de Goiás. E agora, quando a gente chega nesse lugar, esse menino nessa situação, e agora eu olho e disse assim: mais difícil agora ficou. Agora não tem mais ninguém. E na época, Dores de Goiás, um campo missionário, nós tínhamos ali 5 crentes dentro da cidade. Uma cidade muito católica. Chegamos em uma época em que a igreja católica tinha pegado fogo. Gente, pensa numa revolta que estava aquela cidade. Gente, o trem era terrível. Os macumbeiros desafiavam dia e noite. Se o seu Deus queimou a nossa igreja, quero ver. E desafiava, fazia muita coisa. E agora a gente ali enfrentando aquele desafio, evangelista o tempo todo, eu, meu esposo e os meus filhos. A gente esquece da situação e passos lá, né, serviço do reino de Deus. E agora minhas filhas eram atacadas, apanhavam pelas ruas, minhas 2 meninas, e a gente enfrentando tudo por amor a Cristo. Agora eu ali com meu filho, vence os 6 meses, quando de repente pela madrugada, alguém toca a campainha, e eu sem entender o que fazer. Quando alguém toca a campainha, 6h40 da manhã, o meu esposo atende, sobe os 2 servos de Deus pela estrada, o irmão José Pereira e o Wagner, sobre a escada. Quando chega lá em cima, eles têm uma carta. Quando a gente olha a carta, eu olhei diante de tudo que a gente estava passando, eu disse: não quero nem abrir essa carta, porque parece que só piorava, né? É assim, é desafio o tempo todo. Eu disse: não quero pegar nessa carta. Meu esposo pega a carta e diz: vamos fazer a Deus uma oração e agradecer a Ele pela vitória alcançada. Eu olhei e disse: meu Deus, que vitória! E agora, né, a gente tinha feito um outro exame do Nicolas. Ele ora ao Senhor, agradece a Deus pela vitória. Quando abre a carta, lá está escrito: foi excluída a doença falciforme da criança. Está curado, não tem sequela. O Senhor deu saúde. E agora a gente comemora, a gente está feliz. Porém, e o Senhor está abençoando. E a gente está lutando ali naquele lugar, construção de templo, almas para ganhar para o reino. E a gente lá vai lutando, mas graças a Deus, pelo menos enfermidade não tem. Quando de repente o meu outro
Gonzaga e deixei ele com uma irmã. Quando eu chego em casa pela madrugada, ele queimando na febre. E agora, quando a gente leva o médico e começa ali o procedimento, descobre um tipo de câncer na garganta do meu filho. Agora, quando descobre um tipo de câncer na garganta, eu olhei e disse: parar nós não podemos. Precisamos dar continuidade e seguir avante. Precisamos abrir igrejas aqui neste lugar. O desafio é grande. Porém, que situação? Aí ele olhou para mim e disse: não questione. Vamos continuar orando em nome do Senhor. Todos os dias eu tinha que levar o meu filho com dor, muita dor, só emagrecia o tempo todo. Eu e mais um grupinho de jovens que a gente tinha ganhado para Jesus, novo convertido, muito alegre. A gente subiu um morro, aproximadamente uns 3 quilômetros de morro. Ia lá para um lugar chamado Guarda, levar água para os irmãos lá, que eles tinham muita dificuldade com água. A gente levava para os novos convertidos, os 4 que a gente tinha ganhado. E agora começa a construção do templo. E a servente, o pedreiro era meu marido, a servente sempre fui eu. E agora uma dificuldade, cuidando do meu filho e aquela luta. Mas Deus sempre colocou pessoas que parece que não são normais para me ajudar. São pessoas que não são normais, mas cheias do Espírito Santo, que parece que tem um parafuso a menos, mas que topa qualquer situação. Trabalhava o dia inteiro e dobrava os joelhos pela madrugada em propósito. Jesus, cura este menino. Recurso a gente não tem, posto de saúde que não tinha médico nem para a população, mas o Senhor vai curar ele. E o médico disse: é um tipo de câncer. Mas a gente confiado, Deus que curou as falciformes, repreendeu a meningite, deu um jeito no coração, Ele cura o câncer também. Precisamos ter convicção da chamada e manter uma vida de oração e entendermos que somos dependentes de Deus. Simplesmente isso. É ser honesto, é ter caráter, é dar testemunho de cristão, é ser fiel e honrar o nome do Senhor. Os desafios em todo o tempo, mas a gente aprende tanta coisa com Deus. Estou aqui hoje dando testemunho. Marcas tenho muitas no meu corpo, mas o que arde no meu coração me empurra para frente, dizendo: prossegue, vai em frente. A gente fica constrangido de pecar ou de parar na caminhada. E agora, aquela dificuldade, e o tempo vai passando e o caso só complica. Porém, o dia, chega o dia, né, gente? Que diz a Bíblia que choro dura uma noite, mas a alegria ela chega. A vitória chega. Tem gente aqui que não está entendendo o processo. É muitos anos, é tempo demais que já ficou para trás. E parece que as coisas só pioram. Preocupa não. É uma escolaridade de Deus. Deus selou algo com você. Ele até te fere, mas Ele não te perde. Aleluia, Deus. Aleluia. E agora passa o tempo. Eu vou correr já para a gente ficar, né, gente? Tem almoço e a gente não pode perder essa bênção também. Agora o tempo passa e o meu filho só piora. Agora o médico já desenganou e disse: leve para a Diamantina, para que ele não venha morrer dentro da sua casa. E agora o meu filho já não alimentava, não andava mais, não falava. A irmã me ajudava com muita dificuldade a colocar um líquido, um leite na sua boca com uma seringa, e era tudo com muita dificuldade. E agora, desenganado, eu subi no guarda, esses 3 quilômetros com garrafas de água com os irmãos. Eu disse assim: eu vou seguir para a Diamantina, mas eu vou abastecer meus irmãos primeiro. Não deixo eles sem água. 2 horas da tarde nós pegamos a estrada. Uma outra irmã ficou com o Adonirante, companhia, com as outras meninas. E nós subimos o morro no sol quente, levamos a água para os irmãos. E agora eu desci
Já cheguei em casa 6 e pouco da noite. Quando eu chego, a irmã Marlete olha para mim e diz: ô Lu, quando o Miriam dá um choro e some, eu disse: se preocupa não. Meu esposo estava num outro lugar, bem distante, levando ceia para os irmãos. E, como se diz, né? Ele, na cabeça era para voltar rápido, o projeto era de voltar rápido para a gente seguir a Diamantina ainda. Parece ser assim, mas gente tranquila, né? Porque o menino desenganado, o médico disse: segue para Diamantina, para que não morra em casa. A outra sai para levar água para os outros, e o outro ainda vai dar ceia para depois levar para Diamantina. Mas quando eu chego em casa, 6h40, meu esposo não tinha chegado ainda. Cansado do sol, que lá é muito forte. À noite o frio é grande, mas de dia o sol é queimando. Aí eu chego, eu olho a situação. Aí eu disse a Marlete: você fica com ele para mim mais uns 20 minutos? Antes, até que meu esposo chegue, eu nem vou tomar banho, eu vou descer na igreja. As irmãs estão lá orando. Vou justificar para elas que hoje eu não vou ficar no ciclo de oração e volto para me seguir com meu filho. Mas no meu coração não tinha morte. Eu sabia em quem eu estava crendo. Aleluia. Agora eu vou para o templo. Quando eu chego lá, tinha umas irmãs, umas 5 irmãs, e elas estavam fazendo círculo para orar, para voltar aos joelhos. Eu cheguei, quando elas olharam para mim, a lágrima descia no rosto de uma, a outra ficava sem graça. E aquele dia elas estavam terminando um propósito de oração pela Daniela. E tipo assim, terminando um propósito de oração, e agora o diagnóstico é: vai morrer? Tipo a decepção. Eu cheguei, ajoelhei no segundo banco, nem consegui cumprimentá-las. E agora eu não desabei. E agora eu estou chorando e dizendo: Deus, só Tu conheces os meus problemas. Só Tu sabes quem eu sou. Mas estou aqui. De repente vem uma irmã com mais problema do que eu, e ela ajoelha no primeiro banco. E ela começa a dizer: Senhor, na verdade, eu nem vim aqui hoje. O que eu queria mesmo é encontrar o meu pastor, a mulher dele. Mas eu não achei nem pastor, nem mulher de pastor. Mas eu resolvi descer aqui. Ela falava uma mulher muito simples, né? A irmã da roça foi pior do que a minha. E ela dizia assim: aqui o Senhor não falta e nem faz decepção de pessoas. Aleluia. Não achei mulher, não achei pastor, mas o Senhor está aqui. Ô glória! E as irmãs começaram a sorrir. E a irmã falava alto e as irmãs começaram a rir. Eu estudei aqui. No meu coração, na hora eu pensei assim: nossa, se eu soubesse o que eu estou passando, eu nem vou falar a cara que eu estou aqui não, porque eu não quero nem conversa. Ela começou a dizer: Jesus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem o meu endereço e sabe aonde que eu moro. Jesus, este lugar só tem uma rua mesmo, então não dá para perder. O Senhor vai pegar essa rua e vai subir, Jesus. Pega essa BR Sono. Lá na entrada do Borbagato tem o Taquaral. O senhor entra para o Taquaral lá fora. O senhor vai pegar lá o Corpo das Cotinhas e vai seguir em frente no Corpo dos Ratos. E o senhor vai passando, e onde quer o senhor passa ela. Oh glória! Está escuro, mas o Senhor é a luz que ilumineia. As irmãs saíram, mas eu estava entendendo a mensagem. Eu perdi a graça de levantar e ir embora. E eu continuei em oração. Das 7h30, 7h40, eu tinha pressa de ir embora, mas fiquei constrangida de levantar dos joelhos. Ela está dizendo assim: passa esse percurso, essa estrada. Chegando lá, Jesus
Jesus, o Senhor vai passar na minha porta. Eita glória! O Senhor vai passar na minha porta, só tem uma rua, não tem encruzilhada, só passa na minha porta. Ah, Jesus, entra lá primeiro, Jesus. O Senhor sabe que meu filho também está lá, deitado naquela cama, desenganado dos médicos, Jesus. E eu contar para Jesus também a minha situação. Se aquela escada é escura, o Senhor é a luz, a irmã está falando, eu creio, é a palavra do Senhor. A escada é difícil mesmo, mas o Senhor é poderoso. Se eu sou daquele negócio, Jesus não é na parte de baixo não. Jesus, olha lá naquele quarto lá, Jesus. Eu não sei se a luz está acesa, está apagada, mas Jesus faz por mim também. Passa lá em casa, Jesus. Entra na minha casa, Jesus. Muda o diagnóstico, Jesus. Aí eu fiquei assim, mais ousada. Eu disse, eu não vou sair dessa cidade envergonhada. Porque a notícia era, o filho do pastor vai descer à sepultura. Porém, os céus ouviu aquele negócio e decidiu trabalhar ao meu favor mais uma vez. Glória! E agora eu orando, irmãos. Quando eu assusto é 8h10. Até a irmã esqueceu de bater a campainha. 8h10, irmãs. Aí eu levantei, olhei o relógio e falei, já fiquei aqui até agora. Com certeza meu esposo chegou ainda não. Se nem já tinha passado aqui, me pegar pra gente ir pra Diamantina. Eu vou ficar até terminar. Dirigente da oportunidade. Meu Deus, vai ser meu horário. Eu fechei a vida, tá? A irmã da oportunidade, a irmã que estava lá orando, a irmã disse assim, hoje eu não tenho testemunho nenhum aqui para contar. Mas que a irmã tinha dito assim, vamos ver nossa irmã lá das Taquaral dar o testemunho. Ela disse, hoje eu não tenho testemunho nenhum para contar. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou glorificar Deus junto com as irmãs. E as irmãs vão saber do Deus que tem todo o poder. Aí ela canta um corinho dizendo, Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. E ela repetiu por várias vezes, ela não sabia o hino, nem nós também. E ela dizia, Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus. Mas enquanto ela repetia, porque não sabia o resto, a glória tomou a casa. Espírito de Deus, estou aqui. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Ele permite situações, mas Ele passa com a gente. Não preocupe, irmã, Deus está no controle, filho. Agora ela termina de cantar e a gente não está alegre, eu fico até o final. E a gente abraça, se despede e a gente sobe rumo para casa. Quando eu chego em casa, eu abro a porta, eu esqueço de tudo. Parece que eu esqueci de tudo. Chego em casa, abri a porta tranquilo. Subo uma escada. Quando eu chego na porta, meu filho não andava para falar. E só ficava no quarto. Mas ele estava no sofazinho, na sala, deitado. Eu abri a porta e já dei de frente. Aí eu olhei, quando eu olhei assim, ele não andava, ele deu um salto. Não falava, mas ele deu um grito. Não andava, tinha perdido as forças da perna. Mas ele deu um salto, mas não falava, mas ele gritou. E ele disse, mamãe. Eu disse, a dona Irã, que isso, meu filho? Ele disse assim, a senhora não encontrou com ninguém na escada, não? Eu disse assim, não, meu filho, a escada está escura, a porta estava fechada. Nesse momento vem alguém da cozinha saltando, gritando e falando, é mistério, poder. Eu olhei e disse, Marlete, explica, o que é isso? Lá o louvor é todo mundo sendo renovado. E o Adonirã também é selado com o Espírito Santo. Jesus pega ele também. Eu disse, gente, me explica, o que é que está acontecendo? Quem não anda está andando, quem não falava está falando. A glória está nesta casa. Eu disse, eu quero entender. Com muito custo, ele começou a dizer, mamãe, sabe aquela hora que a senhora saiu? Eu disse, sei. A senhora me deu um beijo na testa, né? E apagou a luz, fechou a porta. Tudo que eu queria dizer para a senhora é o quanto eu te amo. Que eu pensei, se me levar para o hospital, eu não vou mais conseguir falar para minha mãe o que eu quero falar. Só que quando a senhora fechou a porta, desceu e passou um tempo, mamãe, alguém tocou na porta. Aleluia!
tocou a porta. Aí eu pensei, deve ser a Marlete. Mas quando eu pensei que era a Marlete, acendeu a luz, eu não consegui mais ver. Eu fechei os olhos porque era muito forte a claridade. Eu percebi que tinha um homem dentro do meu quarto. Mas eu entendi que não era o meu pai ou alguém que poderia estar entrando ali. Só que mamãe foi passando as mãos nos meus pés. E foi passando as mãos e aonde passava a mão eu não sentia dor. Depois tocou a minha garganta. E quando tocou a minha garganta, mamãe, a dor foi tão forte, eu pensei, agora eu não consigo mais falar com a minha mãe. Mas passou, a mamãe levou a mão para a cabeça. A cabeça doeu muito, mas a garganta ficou boa. Quando de repente, mamãe, aquela mão ficou por um tempinho na minha cabeça, tirou a mão, eu não senti mais nada, eu consegui movimentar o meu corpo. Consegui, mamãe, abrir os olhos, não tinha ninguém mais dentro do quarto. Fechou a porta e saiu. Eu me assentei, consegui assentar, levantei, consegui movimentar minhas pernas, me posicionei de pé, consegui andar. Mamãe deu um grito, a Marlete subiu. Já tomei o leite quando esfreguei, mas eu queria dar um abraço neste Senhor e dizer muito obrigado, porque eu estou curado. Eu disse, você não está sentindo nada? Ele disse, não. Quem entrou e tocou me curou. Eu não tenho mais nada. Aleluia. Enquanto você está aqui, não é perda de tempo. Deus está tocando lá. Deus está libertando lá. Aleluia. Tem libertação aqui nesta manhã. Tem salvação dentro daquela casa. Tem cura divina. Tem milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus batiza meu filho com o Espírito Santo. Uma glória toma aquela casa. Não tem mais hospital. Dorme à noite, janta. Já tomou leite por si. No outro dia eu pego a mão dele e a gente sai pela cidadezinha abaixo. As pessoas olhavam e gritavam, pastora, é o seu filho? Eu disse, meu filho. Eu disse para ele, a gente vai andar de mão dada por esta rua fora, para que esta cidade saiba e entenda que há um Deus poderoso nesse lugar. Aleluia. E aonde ele chega, acontece milagre. E muita gente vinha e cria que Deus é poderoso para curar as enfermidades. E aí o Senhor realizou obra grande naquele lugar. Meu filho curado, não tem sequela nenhuma. Curado, 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 debaixo do sangue de Jesus. Eu estou aqui para profetizar na tua vida. Você está guardado debaixo das asas do Onipotente. Ainda que o inferno ruge, ainda que vem travando como leão, querendo tragar a tua casa, a tua família, mas o Senhor está dando ordem e Ele está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Coloca sobre os teus pés. Aleluia. Aleluia. Tenha convicção. Considere isso. Entende isso. Podemos sofrer, podemos padecer, mas o Senhor sempre estará conosco para nos levar. 28 anos na estrada, fazendo a obra do Senhor, guardado debaixo de uma palavra que foi liberada aos meus 12 anos. Tem uma cadeira ministerial. Você vai pregar, vai louvar, vai evangelizar. Ninguém te para, ninguém toca em você. Os anjos do Senhor estão guardando. Vai guardar a sua vida, a sua casa. Pode ficar tranquilo, que enquanto a gente faz a obra do Senhor, Deus cuida dos nossos. 28 anos. Nenhum dos meus se perderam na estrada. As dificuldades foram muitas, porém me deu estabilidade para prosseguir e dizer a você que vale a pena permanecer. Fazer a obra de Deus é ter uma vida íntegra e sempre perseverar na oração. É compartilhar um com o outro o Evangelho de Cristo Jesus.
É entender que Jesus é a única solução para aqueles que estão perdidos. É sacrificar, é se dar, é renunciar ao seu conforto, os seus bens financeiros, Jesus, meu e Deus. pegar o caminho, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. O que a gente está fazendo? Quem somos de verdade? Dá para continuar do jeito que a gente está? Ou a gente precisa avançar um pouco mais? Precisamos renunciar. Precisamos estender as mãos. Precisamos ajudar. Tem muita gente a este momento partindo para a eternidade sem salvação. Precisamos entender as dificuldades, a responsabilidade e o chamado que o Senhor nos confiou. Precisamos ser atalaia na nossa cidade local. Precisamos anunciar o nome de Jesus e ser testemunha do Senhor. Ele nos chamou como testemunha. Precisamos entender e nos prontificar. Para isso precisamos ter sensibilidade e disponibilidade. Está disposto a se entregar? A renunciar? A compartilhar? A entregar? A se dar? A entender quando ainda ninguém te entende? A abraçar quando é jogado às traças? A amar quando é odiado? A dar as mãos a quem precisa e dizer: vem comigo. Aleluia. Senhor Jesus, graças te dou, meu Pai, por este trabalho, pela vida dos teus filhos, por esse despertamento missionário. Obrigado, Jesus, pelos livramentos. Obrigado pela salvação revelada nesta cidade. Oh, obrigado pelas curas. Obrigado pela proteção. Nós te adoramos pela vida dos teus filhos que estão aqui nesta manhã. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoro, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. De prego, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você só está aqui até esta hora porque você entendeu o que Deus tem com você. Não se preocupe com aquilo que você tem ou que não tem, porque como foi com Josué, assim será contigo. Como falou com Jeremias, estende a você nesta manhã. Ele toca na sua boca e te dá palavras. Ainda que não sabe, ainda que não tem, diga: não sei, não posso, sou uma criança. O Espírito de Deus repreende aqui nesta manhã alguém dizendo: ouça, quem tem ouvidos, o que eu estou falando nesses dias aqui. Há um despertamento missionário aqui nesta manhã. Desperta, Jesus. Incomoda, Jesus. Desperta, Jesus. O tempo está acabando e nós temos consciência disso, que esta é a hora de nos levantarmos. Esta é a hora de proclamar. Esta é a hora de anunciar. Esta é a hora de fazer a diferença. Esta é a hora de contribuir. Esta é a hora de abraçar, porque já estamos nos últimos momentos. Jesus está voltando. Aleluia. Que o Senhor nos abrace aqui nesta manhã e nos faça entender que precisamos nos levantar e prosseguirmos, anunciando: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Amém.